Muito boa tarde a todos. Quero agradecer ao Jornal de Negócios e à Diana Ramos este honroso convite, na qualidade de Presidente do BCSD, cargo para o qual fui eleito numa Assembleia Geral que se realizou a semana passada. Portanto, este convite foi muito em cima da hora, mas eu agradeço, em qualquer caso, em nome do BCSD, e prometo não ser muito longo, mas gostava de aproveitar esta oportunidade para passar 3 ou 4 mensagens que julgo relevantes do ponto de vista da sustentabilidade. Nós estamos a viver um tempo, infelizmente, histórico, marcado por crises que se sucedem e se encandeiam, e nos últimos 2 anos os desafios têm-se acumulado. Primeiro foi a pandemia, em março de 2020, depois o regresso da inflação, nos últimos 6 meses de forma mais marcada, e desde há 43 dias, infelizmente, esta guerra terrível na Ucrânia. E durante este tempo todo, estes últimos 2 anos, tem havido uma disrupção grande das cadeias de abastecimento e procura de alternativas ao modelo económico, ou pelo menos a parte dele, em que assentamos o nosso desenvolvimento. São desafios que se acumulam e se combinam e que vêm somar-se aos outros que aqui estão presentes e justificaram este encontro no dia de hoje e da manhã. O compromisso na construção de um mundo sustentável, a descarbonização, a proteção da biodiversidade e a inclusão e a igualdade. O primeiro desafio é esse mesmo, é perante o dilacerante mundo que estamos a viver e que nos entra nas televisões todos os dias e que nos confronta com uma série de escolhas urgentes, nomeadamente do ponto de vista da defesa, da energia, o desafio de mantermos a constância e sabermos combinar e equilibrar o exercício destes desafios com a constância no nosso trabalho para um mundo mais sustentável. E encarar até estes desafios não exatamente como uma oportunidade, porque é difícil ver qualquer tipo de oportunidade no mundo terrível que nos entra pela casa adentro todos os dias, 24 horas seguidas, mas com determinação, da mesma forma que procuramos aprender a construir a sustentabilidade, temos de responder ao desafio da pandemia, reconhecendo também aqui alguma oportunidade para reconstruirmos um mundo melhor depois da pandemia, e no tema da guerra, uma oportunidade, se podemos chamar oportunidade, procurarmos outras fontes alternativas e acelerarmos o caminho da transição para uma energia mais renovável. A sustentabilidade tem de ser uma constante, apesar das emergências que nos surgiram nestes últimos 2 anos. E o último relatório do Painel Internacional para as Alterações Climáticas, publicado esta segunda-feira, teve bastante atenção da opinião pública, felizmente. A mensagem de que temos de ser mais exigentes nos objetivos de redução de emissões de gases com efeito estufa até 2033, o objetivo de reduzir estas emissões em 43% face a 2019, se queremos conter o aumento da temperatura global nos limites que foram estabelecidos no Acordo de Paris. Esta prioridade, este desafio, foi repetido em todos os meios da comunicação social e é uma prioridade que se mantém. E é essencial que as empresas, com sentido de urgência, que é diferente do meu ponto de vista como sociedade,
de abraçarmos o pânico. O pânico normalmente não é bom conselheiro. As empresas, com sentido de urgência, assumirem compromissos claros para que possamos cumprir esta meta e que se traduzam também num rastreio ao longo do tempo, compromissos de curto, de médio e longo prazo que possam ser rastreáveis e auditáveis. Outra referência importante, e eu acho que de esperança, nos tempos que vivemos, é o crescimento da relevância das finanças sustentáveis, com um aumento exponencial das emissões de dívida e de equity associadas a objetivos ESG. Esta é uma grande diferença relativamente ao mundo da gestão que eu vivi há 20 ou até há 10 anos. Nessa altura, a pressão ambiental, a pressão da sustentabilidade surgia muitas vezes com foco nos consumidores, em grupos de ativistas, numa população mais esclarecida. Hoje, esta preocupação nas empresas estende-se a todos os colaboradores, a todos os trabalhadores. É muitas vezes um fator de escolha por parte dos colaboradores, nomeadamente aqueles que têm mais alternativas, são mais qualificados, na empresa que decidem trabalhar. O propósito das empresas e a sustentabilidade é cada vez mais relevante na escolha profissional das pessoas mais qualificadas e é, sobretudo, e esta é talvez a grande novidade dos últimos anos, um pressuposto muito relevante nos investidores, sejam eles financiadores de dívida ou acionistas. É hoje uma nota muito importante. Investidores no mercado dos capitais, bancos, financiadores, escolherem as empresas onde investem em função da sua imagem e do seu track record relativamente aos temas da sustentabilidade ambiental, social, da agenda da igualdade e, obviamente, daquilo que são as suas práticas de governação. Nesse aspecto, o mundo mudou muito face àquilo que era a realidade há 10 anos, há 20 anos, e mudou exponencialmente nestes últimos 2 anos da pandemia. As emissões de dívida ligadas a objetivos de ESG cresceram 6 vezes de 2019 para 2021. E como aqui ouvimos há pouco, num debate muito interessante, há já instituições financeiras e bancos que se recusam a financiar projetos, por exemplo, ligados ao carvão ou a outras tecnologias que são percepcionadas e realmente são adversas ao ambiente. As empresas modernas têm um entendimento claro da importância destes temas da sustentabilidade. Em Portugal, o BCSD, criado há 20 anos, por um grupo na altura de 34 grandes empresas portuguesas, atingiu em 2021, apesar das crises financeiras, das dificuldades das empresas, o seu máximo histórico de associados, com 134 membros. Grandes empresas, mas também crescentemente médias e pequenas empresas, dos mais variados setores da economia e que representam uma parcela relevante do PIB. Só entre 2020 e 2021, o número de empresas membro do BCSD cresceu 25%. E não estão a viver tempos fáceis as empresas em 2021. A abordagem do BCSD à sustentabilidade segue a perspectiva ESG, ambiente, social e governação, e desenvolvemos para a orientação das empresas nossas associadas
mas na realidade podem ser aproveitados por qualquer empresa, uma carta de princípios que propõe um caminho para qualquer empresa que se queira sustentável. Com a mesma preocupação de apoiar as empresas, desenvolvemos um microsite de finanças sustentáveis que mereceu o reconhecimento do mercado com a atribuição do prémio Euronext Lisbon. Este site, permanentemente atualizado, debruça-se sobre instrumentos de dívida, instrumentos de capitalização e incentivos públicos, nacionais e da União Europeia. Estes são exemplos da nossa ação de apoio concreto do tecido empresarial português para mudarmos de paradigma e abraçarmos o paradigma da sustentabilidade. Desde 1992, na Conferência do Rio, o setor empresarial percorreu um longo percurso na sustentabilidade para ser um agente ativo da sua realização, para merecer o respeito e ser ouvido sobre os objetivos que devemos prosseguir, para participar ativamente na solução e deixar de ser confundido com o problema. Hoje, as empresas modernas e que se querem sustentáveis contribuem com propósito, com métricas, com avaliações objetivas financeiras e não financeiras, com soluções alinhadas, eficazes e eficientes, com uma visão que quer integrar os desafios do ambiente com os desafios de uma sociedade fundada na igualdade e na inclusão, com a regeneração dos ecossistemas e a eficiência energética, e com a procura de segurança de abastecimento e a realização de investimentos sustentáveis. Mais do que isso, as empresas preocupam-se, e o mercado assim o exige crescentemente, com a auditoria dos compromissos que estabeleceram e com o rastreio completo daquilo que é a consequência das suas atividades, não só nos seus círculos de influência diretos, mas em todas as suas cadeias de valor. As empresas existem para, de uma forma financeiramente sustentável, oferecer ao mercado soluções que respondam às necessidades das pessoas e da sociedade. Durante muito tempo, o nosso foco, o das empresas, esteve na advocacy e na definição de regras, reportes e outros instrumentos. O papel do advocacy e da organização é muito relevante, mas hoje, como as circunstâncias o têm provado repetidamente, é sobretudo importante a ação e a realização. Aquilo que põe em prática os valores e os objetivos que todos reconhecemos como fundamentais para a construção de um futuro mais sustentável, mais seguro e mais justo é a ação. Muito obrigado a todos.